Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre a crença nos mensageiros. Em que implica a crença nos mensageiros? O muçulmano tem a crença de que todas as mensagens vindas desses profetas ou mensageiros provêm de Allah e que a mensagem trazida por eles convidava as pessoas à adoração de um e único Deus. Essa é a mensagem universal de todos os mensageiros, de todos os profetas. Eles chamavam as pessoas para a adoração de um e único Deus, sem atribuir parceiros, tal como foi dito por Allah no Alcorão, por certo, que enviamos a cada comunidade um mensageiro que exortasse a sua nação, ao seu povo, a adorar Allah e evitar o sedutor. Então, a mensagem universal de todos os mensageiros, de todos os profetas, era de chamar as pessoas para a adoração de um e único Deus e também se abster da idolatria, se abster de atribuir parceiros a Allah. As leis que os profetas receberam podem diferir entre si nos assuntos secundários do lícito e ilícito, já que cada mensagem era adequada para a comunidade a que era dirigida. Sobre isso, Allah disse: a cada comunidade temos dado uma legislação própria e uma norma. A crença em todos os mensageiros e profetas. Crer naqueles profetas que Allah mencionou por seu nome, temos que crer eles que foram mencionados pelo nome. Por exemplo, Muhammad, Abraão, Moisés, Jesus, Noé e etc. Que a paz esteja com todos eles. Enquanto aqueles que não foram mencionados pelo nome, então devemos crer de forma geral. Então, vemos isso, por exemplo, no Alcorão. Alguns mensageiros, alguns profetas foram mencionados no Alcorão. Cremos em todos eles, e há aqueles que a gente ouvimos, mas não foram mencionados no Alcorão. Então, esses também cremos de forma geral, ou seja, não foram mencionados no Alcorão, mas foram mencionados em outros livros, os livros anteriores que o muçulmano também crê, que falamos aqui sobre a Torá e o Evangelho. Quem recusar a mensagem de um dos profetas haverá refutado a todos. Então, você não aceita a mensagem trazida por algum profeta, então você está recusando a todos. Então, por isso, no Islã não existe a distinção entre eles. A mensagem ou o ensinamento que foi trazido por um certo profeta, então, essa mensagem o muçulmano tem que aderir, tem que aceitar, porque aquilo é uma revelação também de Deus, assim como é uma revelação que foi dada, por exemplo, ao profeta Muhammad, ao Jesus, ou a Abraão. Então, o muçulmano tem que crer em todas essas mensagens, porque vem daquelas pessoas que foram escolhidas como sendo os mensageiros. Crer em todas as histórias autênticas sobre os mensageiros e seus milagres que se encontram no Alcorão e na Sunna. Por exemplo, a história de Moisés, que a paz esteja com ele, quando abriu o mar. Então, as histórias também contadas, tanto no Alcorão ou contadas através da Sunna, ou seja, das tradições do profeta Muhammad. O muçulmano tem que acreditar nessas histórias, colocar em prática a lei do mensageiro que nos foi enviado. O melhor e derradeiro dos profetas, Muhammad, que a paz e a bênção estejam sobre ele. Então, colocar em prática a lei que o profeta Muhammad, por exemplo, trouxe. Ou seja, aquele ensinamento que ele trouxe, o muçulmano tem que colocar isso na prática, porque faz parte da mensagem divina. Então, vamos saber características dos mensageiros. Eles são seres humanos. Os mensageiros, os profetas enviados por Allah, são seres humanos, e a diferença que há entre eles e as demais pessoas é que Allah os elegeu para receber a revelação e a mensagem. Essa é a diferença. São seres humanos, são pessoas. A diferença é que Allah escolheu eles, elegeu eles para receber a mensagem ou receber a revelação, e eles orientaram, ensinar, repassar essa mensagem à nação, ou seja, a seus povos. Allah diz no Alcorão: não enviamos antes de ti senão homens a quem transmitimos a nossa revelação. No entanto, é uma evidência de que os profetas ou os mensageiros são humanos, são seres humanos. Eles não possuem nenhuma característica ou atributo divino, são somente humanos que alcançaram a integridade em seu comportamento interno e externo.
demonstrando um completo exemplo de ética e moral. Tinham lógica e eloquência que os fazia merecedores de dirigir a seus seguidores a mensagem e cumprir com a missão profética. Então, o que fez com que esses profetas fossem escolhidos, ou esses mensageiros fossem escolhidos, é a conduta que eles tinham. Mas, com toda essa conduta, a boa conduta que eles tinham, da forma que eles falavam com os seus povos, então esse tipo de características não significa que eram divinos, ou seja, são seres humanos. Allah fez com que os mensageiros pertencessem ao gênero humano para que fossem um exemplo perante a seus iguais. Portanto, seguir o exemplo do mensageiro está ao alcance da capacidade de qualquer pessoa. Se ele é um ser humano, se ele é uma pessoa, então tudo aquilo que ele fez, tirando milagres, mas as práticas, as adorações, o ser gentil com as pessoas, então tudo isso está ao alcance de qualquer uma pessoa, uma outra pessoa. Então, e Allah escolheu também esses mensageiros, sendo seres humanos ou pertencentes às próprias tribos ou povos, para que não tenhamos desculpa se fossem escolhidos anjos, porque diríamos que esses são anjos e nós somos humanos, não temos a mesma condição. Mas então Allah escolheu eles como pertencentes daquelas próprias tribos ou povos, mas deu essa missão como mensageiro. Allah os designou dentre todas as pessoas para aportar a mensagem e os elegeu para receber a revelação. Allah o Altíssimo disse, não sou mais que um homem, isso já uma mensagem dirigida ao profeta Muhammad, que ele deveria dizer ao seu povo, não sou mais que um homem, a quem foi revelado que só deveis adorar a Allah, vossa única divindade. Então, era para alertar que sou simplesmente um homem, trago a mensagem de que devem adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, vossa única divindade. Então, são seres humanos. A profecia e a mensagem não se adquirem por mérito espiritual, nem intelectual, senão que é uma eleição de Allah com a qual honra os profetas. Allah o Altíssimo disse, Allah sabe melhor que ninguém em quem conferir sua mensagem. Então, a mensagem que eles recebiam não era porque tinham mérito espiritual ou intelectual. Não é isso, mas uma eleição que somente Allah subhanahu wa ta'ala honrava tais profetas. São infalíveis quando transmitem a revelação de Allah. Não se equivocam em seus ensinamentos sobre Allah, como também não se equivocam ao executar o que Allah lhes tem revelado. Então, o que eles transmitem de mensagem, não há equívoco. Não há equívoco daquela mensagem que era transmitida por Allah. Ou seja, se era uma revelação, eles transmitiam ou ensinavam assim como foi revelado para eles. São verazes, são pessoas verdadeiras. Os mensageiros, que a paz esteja com eles, são verdadeiros no que dizem ou fazem. Disse o Altíssimo, isto foi o que o Misericordioso os prometeu, e os mensageiros disseram a verdade. Eles não falam senão a verdade quando se trata da revelação. A paciência, então, cumpriram sua função de convidar as pessoas à religião de Allah, pregando, admoestando, sofrendo ataques, dificuldades, mas tiveram paciência e seguiram em sua senda para elevar a palavra de Allah. A maioria dos profetas passaram por essas situações, ou seja, perseguições, xingamentos, insultos, ofensas. Mesmo assim, eles continuaram ali firmes, pregando a mensagem de Allah conforme foram enviados ou pela missão que foram enviados, e fizeram chegar toda a mensagem a seus povos. Allah disse, ser paciente, ó Muhammad, esse versículo se dirigindo a Muhammad diz, ser paciente, ó Muhammad, como foram os mensageiros mais distintos. Ou seja, a perseguição, a opressão não foi só para Muhammad. Neste versículo já fica claro. Ou seja, a perseguição, a opressão aconteceu também aos profetas anteriores. Então, é assim que a gente pode caracterizar os mensageiros de Allah. E a próxima aula vamos saber sobre
os milagres dos mensageiros enviados por Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.